E você tem que ver qual que é a vontade do consumidor. Não adianta eu querer lançar um produto só porque eu gosto ou porque a minha classe social gosta. Perfeito. Mas E achar que vai ter sucesso. Você tem que ver qual que é o desejo do consumidor. Eu tenho que levar solução para o meu cliente. Eu não posso ser um problema para o cliente. Imagina, sou mais um problema. Já tem um monte de problema a resolver, agora ele tem mais um que sou eu. Vai dar tudo certo todos os dias? Não, mas você não pode desanimar. Muito bem, temos um convidado especial aqui para conversar um pouquinho conosco nesse novo episódio, né? Como eu tenho dito para vocês, nós estamos trabalhando um pouco com essa ideia, né, do Salib, do Magaldi, sobre a estratégia do Motor 2. E o que é a estratégia do Motor 2? É aquele movimento que as empresas necessariamente precisam realizar, um movimento necessário, né, para as empresas, primeiro para que elas se mantenham de forma consistente e se aprimorando, melhorando o seu fluxo de caixa, melhorando a rentabilidade, que esse é o grande objetivo. Mas além disso, tem a questão da janela da inovação, aqueles empresários incansáveis, aqueles empresários visionários que sempre buscam fazer alguma coisa diferente, inovar nos seus processos, inovar em produto e olhar sempre para fora, não descuidando, obviamente, do espaço interno. E mais uma vez, né, eu quero destacar aqui a presença do nosso convidado ilustre, uma pessoa que eu admiro muito, que eu tenho o privilégio de poder conviver com ele nesses trabalhos de consultoria e digo para vocês que aprendo todos os dias, né? Quero receber aqui Rogério Chinesi, né? Rogério, bom dia, Rogério. Bom dia, olá, Mário. tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço, né? Esse é um espaço reservado para a gente poder receber, né, empresários com a característica como a sua, e para a gente é uma alegria, né? Conversar daquilo que você gosta, que é empreender, inovar, trabalhar muito, acreditar, né, nesse sonho de que a gente pode melhorar a vida das pessoas, né? Então, seja muito bem-vindo, né? Queria que você falasse um pouquinho de você, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a linha do tempo, né, dessa empresa maravilhosa que é a PractiLab. Vamos lá. Beleza. Bom, obrigado primeiro pelo convite, Mário. É uma alegria estar com você aqui. A gente poder partilhar um pouco da nossa trajetória, né? Sim. Sou empresário, casado, tenho 3 filhos. Os meus filhos trabalham, inclusive, comigo na empresa, 6 netos e tenho 58 anos. E desde novo, eu já iniciei a trabalhar junto com meu pai, lá no Buffet Planalto, quando eu tinha 12 anos. Bacana. Já trabalhava lá, o pessoal que frequenta, né, que frequentou naquela época, quando nós tínhamos o restaurante. Já muitos que eu encontro às vezes lembram de mim lá já servindo bebida, fechando uma conta. A gente começava cedo, né, Rogério? 12 eu acho que foi muito gratificante para mim essa experiência desde novo junto a uma empresa da família, né? Porque eu acho que o importante é você iniciar desde cedo esse trabalho, pegar o gosto por empreender, né? Sim. Nossa família, o meu pai tem esse espírito empreendedor, passou para os filhos e eu estou passando para os meus filhos também. E é uma coisa que eu amo fazer, né? Trabalhar todos os dias, buscar empreender, criar novos processos, faz parte do meu DNA. Perfeito. E eu tenho também essa abertura com os meninos, né? Fizemos vários trabalhos, né? Com o Vitor, com o Thiago, com o Felipe, e é gratificante realmente você ver esse processo de transição natural, né? Então passa a conviver com o negócio, passa a viver o dia a dia ali, né, e aprender muito com você também, né. Eu queria que você procurasse mostrar, assim, pra gente, você falou 12 anos, mas como nasceu a PractiLab, que hoje a gente conhece uma empresa gigante, uma empresa potente, mas o percurso para trazer a empresa até onde ela chegou envolve muito suor, muita dedicação, né, Rogério? A origem da empresa, na verdade, né, a fábrica de batatas fritas, que até a razão social hoje da empresa é para a indústria de comércio de alimentos. Por quê? Sim. Nós fomos praticamente, se não foi a primeira, uma das primeiras indústrias a fabricarem batata palha no Brasil, que era uma novidade, né? Como que surgiu a batata palha, pelo menos aqui na nossa região? Decorrente da atividade do meu pai. Meu pai tem um buffet, era restaurante e buffet ao mesmo tempo, né? Ele servia almoço,
aos domingos, tinha essa questão de restaurante. As pessoas começaram a ver um diferencial na qualidade da comida, do serviço que era entregue no Planalto, e começaram a pedir para fazer casamentos. Meu pai até falou, mas eu nunca fiz um casamento. Ele falou, não, Tonhão, serve aí o prato do dia mesmo, que é o Santa Felicidade, que é o que nós fazíamos, Sim. né? E reserva o espaço do salão, que eu quero fazer o casamento da minha filha aqui. Meu pai viu uma oportunidade muito boa de negócio e aí começou a desenvolver e tracionar a atividade, até que nós viramos praticamente só buffet, que é o que funciona até hoje. O buffet tem 55 anos Poxa. de atividade, né? E mantém, né, quem conhece, num patamar muito alto. Não parou de entrega. inovar também. Não parou de inovar. E nessa época em que nós estávamos lá trabalhando juntos, né, surgiu uma oportunidade de nós montarmos também, começar a expandir o negócio. Tinha o restaurante. Sim. De domingo ia muita gente no restaurante buscar comida pronta para levar para casa, porque estava com um familiar, alguma coisa, não queria se deslocar até o restaurante. E nós vimos, e tumultuava um pouco a frente lá do Planalto, né? As pessoas ficavam ali esperando, tumultuava um pouco o nosso atendimento. Nós vimos que era um anseio da comunidade. Naquele tempo não existia o que existe hoje, tá? De comida de pronta, delivery, né? Essas coisas. Nós estamos falando lá de 1984, 85. E aí nós abrimos uma loja no Mercado Xangri-Lá que se chamava Prate Comida. O nome original era essa, né? Tentamos levar o seguinte, praticidade e comida, né? Linkar esses dois nomes. E aí nós vendíamos tudo que tinha no Planalto, nós produzíamos no Planalto e vendíamos no dia de semana e fim de semana também, nessa loja que estava no Mercado Municipal Xangri-Lá. E foi uma época em que nós trouxemos uma novidade, sempre inovando, né? Desde estar no DNA nosso, da família toda, inovando, nós começamos a trazer um prato diferente, que era o estrogonofe com batata palha. Olha isso. E o sonho de todas as noivas de Londrina era casar no Planalto e servir o estrogonofe com batata palha. E nós começamos a vender esse produto muito bem na loja. Só que eu trabalhava lá no balcão, né? Ficava sempre ali, sábado, domingo, ajudava meu pai no buffet à noite e durante o dia a gente trabalhava na loja. Era eu e meus irmãos. E aí os clientes começaram a chegar, eu quero levar só a batata palha, porque eu como com cachorro quente, eu como com arroz e feijão. Então ela não levava estrogonofe. E nós vimos também uma oportunidade de negócio. E montamos aí sim uma indústria, que é hoje o que nós chamamos, hoje com o nome de Pratic Leve. Por quê? Teve uma separação de sociedade, meu irmão ficou com as lojas de comida pronta, que era a Pratic Comida, e eu criei, para não perder a identidade, ficou a Pratic e Leve também, leve para casa. Nós tínhamos um processo na época já, em que a gente conseguia entregar um produto com uma qualidade muito boa. Certo. Né? E procuramos levar esse nome, né, que já era um nome muito forte, Pratic Comida. Até hoje tem algumas pessoas que me contam, Pratic Comida, não, Pratic Leve. Então surgiu assim o negócio, né? Daí a gente foi buscando aperfeiçoar os processos e estamos hoje em Biporã, uma planta bem estruturada, robotizada, né? Fizemos no ano passado, inauguramos um CD de logística lá, que tem funcionado bem. Então, assim, mais ou menos a nossa história... Um resumo, né? O resumo é esse daí. Começou lá atrás, dentro do buffet, né? Sim. E aí hoje virou um negócio que não é mais também só um negócio que está na família, né? Sim. É um negócio próprio, né? Nós separamos, na verdade, o buffet ficou com o meu irmão, a loja ficou com outro, e aí nós fomos dividindo as atividades. Claro. Que foi também algo muito bom. Sim. Porque a família vai crescendo e você tem que ir acomodando essa... Não, e na verdade assim, é foco, né, Rogério? Foco. Porque como você tem, como você mesmo mostrou, é natural que o negócio ele tem um início, aí você tem as ocupações todas ali da família, mas chega um momento que você precisa focar para algum lado. Agora, Rogério, você trouxe aqui uma coisa muito interessante, que eu acho que é isso que o empreendedor ele precisa ter, essa capacidade de observar, de identificar essas oportunidades, né? E na sua fala, né, você foi construindo um raciocínio que você já mostrou pra gente, olha, tem que olhar o movimento do consumidor, porque às vezes fica se pensando da seguinte maneira, eu vou lançar um produto e o consumidor vai vir e vai consumir, mas na verdade inicialmente são os movimentos que o consumidor te faz e que demonstra que você tem uma oportunidade. Você acredita que observar o consumidor, o comportamento, as atitudes... É fundamental, né? É fundamental. Tanto que, assim, foi muito...
bom que nós tínhamos esse primeiro contato quando nós montamos a loja. Sim. E aí eu tinha muito contato com o público, porque praticamente eu atendia ali, né? Sim. Nós tínhamos as meninas que atendiam, mas eu estava ali ou atendendo, ou estava no caixa. Você sabe como é que é, a empresa Sim. pequena, não era Sim. uma empresa grande. Tem que fazer de Nós tudo. tínhamos lá colaboradores, uns 9 ou 10 no máximo, né? E então era aquele começo mesmo, Sim. né, Mário? E isso é muito bom, porque você começa a ouvir as pessoas. Sim. Então você vê qual que é a tendência. Por que eu fiquei sabendo? Ó, tem cliente que me falou, eu gosto de colocar limão na batata palha. Sim. O outro, eu coloco ketchup. Recentemente a gente lançou um vídeo aí, né, tá no Instagram, uma cliente, uma consumidora que ela fez batata palha com chocolate para rechear ovo de Páscoa. Sim. E foi um sucesso, o pessoal tá amando, estamos próximo da Páscoa, né? Sim. Então assim, você tem que ver qual que é a vontade do consumidor. Não adianta eu querer lançar um produto só porque eu gosto ou porque a minha classe social gosta. Perfeito. E achar que vai ter sucesso. Você tem que ver qual que é o desejo do consumidor. E aí é o contato com ele mesmo. Exato. Então sempre a gente é muito antenado nesse sentido, Sim. né? Eu falo para os meus filhos, olha, a gente tem que fazer a nossa operação, tem que olhar todos os departamentos, ver o que está acontecendo, mas a gente não pode ficar preso ao escritório. Sim, exatamente. Tem que sair, tem que visitar o cliente, tem que visitar o gerente de mercado, o dono de mercado, falar com o consumidor. Eu acho que hoje tirar a bunda da cadeira, né? Grosseiramente como a gente fala, mas a maioria dos empresários muito bem-sucedidos, eles realmente dedicam um tempo a isso, a ir para a ponta, né? Para ver como é que o produto está exposto, como que o consumidor se comporta em relação a consumir, utilizar e aplicar o produto. Esse é um segredo, né, Rogério? Interessante, um dia eu estava no mercado, né? Porque eu sempre visito o mercado, vejo como está o posicionamento, faço uma leitura de loja para poder passar para o meu time, até também para poder cobrar. Sim, exato. Entender, né? Apesar de a gente já ter uma estrutura comercial funcionando hoje, mas eu gosto pessoalmente de, sempre que vou no mercado, faço e gosto muito de ir ao supermercado. Sim. É uma coisa que eu gosto de fazer compras, ver as novidades, o que está acontecendo. A gente percebe muita tendência também, né? Você vê essa tendência hoje. Você ia antigamente numa rede de supermercado, você quase que não achava um produto fit. Produto fit, ou um produto sem glúten e lactose. Hoje, se você reparar, os mercados têm espaços enormes destinados a esse produto. Se você leva um produto desse, com essa pegada, você consegue cadastrar rapidamente. Sim. E outros produtos que já são mais tradicionais, grande, você tem um pouco mais de dificuldade de entrar, mas o que tem esse apelo, que é hoje também, né, o pessoal olhando muito proteína, né? Sim. Você vê que foi vendida recentemente a Bold lá, Sim. uma empresa por um valor milionário. Né? Por quê? Porque ele entendeu o mercado, viu o momento e lançou o produto na hora certa, estava posicionado corretamente. Então nós temos que realmente visitar, nos aproximar, entender o que está acontecendo no mercado. Esse é um princípio básico, né, para qualquer empreendimento que queira ter sucesso, né? Com certeza. Eu também gosto muito desse movimento, né, de ir para a ponta e no meu trabalho, principalmente, né, lidando com diferentes setores, diferentes tipos de empresários, a gente acaba aprendendo muito. Então, é muito rico observar a paisagem urbana, o movimento das pessoas, se aproximar. E se realmente você quer ter um compromisso genuíno com o mercado, com o cliente, com o consumidor, não tem outra. Você tem que ir lá e ouvir a voz dele. Eu acho que esse é um princípio de trabalho, né, inclusive, importante. Rogério, e falando também, a gente compartilha muito, divide muito, né, no nosso trabalho, opiniões, né? Eu sei que você é um leitor também, assim como eu, você gosta das boas leituras e nós conversamos sobre aquela leitura do livro do Rei Dalio também, Princípios, né, que é maravilhoso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de princípios de vida. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco de inovação, mas assim, que coisas que te faz seguir em frente, né? Quais são esses valores que você tanto leva em consideração sobre tudo que você faz? Porque quando eu circulo pela empresa, eu vejo uma dedicação, um amor, uma paixão, e eu vejo que as pessoas respeitam muito você. Eu acho que você eu tenho certeza, você é o tipo de empresário que as pessoas querem estar com você, mas conta pra gente, não é? Quais são os princípios de vida que fazem com que você siga adiante? Olha, Mário, o que eu sempre
coloquei na minha vida, assim, né? A gente tem princípios claros. Na empresa a gente trabalha muito a questão de transparência, da verdade, né, da honestidade. Eu não admito algum comportamento assim que venha prejudicar o outro na empresa, né? Não me envolvo, lógico, na vida de funcionário de nada, mas eu vejo assim, eu quero uma postura correta. Conduta, então, né? A gente tenta conduzir lá a equipe para que a equipe ela crie uma sinergia. Alguns lugares eu já tive esse problema também e a gente tem que estar monitorando o tempo todo. Você tem lá um encarregado ou um coordenador. E aí entra uma pessoa muito talentosa na equipe dele. Já aconteceu vários casos em que ele pega e começa a podar esse talento. Sim. Né? Então, ele não, com medo de que tome o seu lugar. A gente fez um trabalho bem intenso lá na empresa para que esses talentos sejam valorizados e ele entender que se a equipe dele está entregando, ele não vai perder o espaço. Na verdade, ele vai melhorar aquilo que ele faz. Então, a gente trabalha em cima desses valores, né? Da verdade, esses valores da entrega, responsabilidade. É uma coisa que funciona muito dentro da empresa. E eu tento eu passo em todos os setores, todos os dias, mais de uma vez. Né? Então, a minha rotina é chegar na empresa, eu começo a entrar em cada setor, dou uma olhada como que está, já vejo se tem que estar organizado, não é se está organizado, tem que estar, porque se não tiver, qual o motivo, qual a razão, aquilo lá não está organizado, a gente não consegue tratar de uma forma diferente, né? Até porque desde pequeno, fui uma vez com meu primo, gostava muito de propriedade rural, e ele cuidava de uma fazenda, várias fazendas, né? E eu reparei que cheguei a fazenda bem organizada. Ele falou, Rogério, o meu patrão, ele fala que as coisas têm que estar organizadas, porque, veja bem, aí tinha um quadro de ferramentas, sabe esse quadro de madeira, assim, com as chaves, né? Ele falou, na fazenda, como que você vai controlar? Você colocar numa caixa, a pessoa perdeu, esqueceu, e você precisa daquela chave justamente naquele momento, e não tem como ir buscar na cidade uma chave. Aquele quadro que tem o desenho da ferramenta. Exatamente. Então, olha lá, você tirou a chave, tem que voltar a chave. Tem que voltar a chave. Então, é fácil de você cuidar daquilo que está organizado. Então, você tem que ter ordem nas coisas. Esse é um princípio muito forte que nós temos na empresa. Na empresa, também. A questão de ordem, né? Desde quando eu peguei a empresa, ela cresceu. Nós tínhamos ali, no início, eu tinha 7, 8 colaboradores. Hoje nós temos 125 colaboradores. A estrutura cresceu em termos de volume, a produtividade nossa é muito alta. Muito alta. E não além de muito alta, nós temos muita eficiência. Para mim não conta, Mário, a quantidade de colaboradores, é a qualidade de colaboradores. O que a gente investe lá na empresa o tempo todo é na qualidade. As pessoas, eu prefiro não, nós temos um lema, né? A gente paga melhor que o mercado, dá uma condição muito boa, né? Os banheiros da empresa de trabalho, o refeitório. O refeitório é maravilhoso. Muito bom. A alimentação do refeitório é muito boa, o ambiente de trabalho, o espaço de descanso. Tudo isso daí é pensado. Então a gente valoriza muito o colaborador, mas também pede uma contrapartida do quê? Uma dedicação, foco, comprometimento. Eu falo que assim, a gente tem que vestir não só o empresário, mas todo mundo tem que vestir a camisa da empresa, realmente gostar daquilo que faz, né? E você imagina assim, você passa 8 horas da sua vida fazendo algo que você não gosta, você não vai ser feliz, não vai conseguir fazer com que os outros possam ser felizes também, né? Então eu falo muito isso lá para eles, falo, gente, você tem que, às vezes entra uma pessoa, fazer uma experiência na empresa, veja se você gosta, porque se não gostar, olha, o emprego é bom tal, mas eu já tive casos, né? Falou, Rogério, eu quero ser motorista, eu quero ficar na estrada, andar aqui, mas você vai ficar longe da tua esposa, mas eu gosto de ficar na estrada. Então é a natureza da pessoa, a gente tem que respeitar e entender isso daí. É o ponto forte dela, né? Se ela realmente se identifica com isso, é muito importante. Eu tenho visto, né, na empresa realmente esse exercício. O que você está dizendo aqui é algo que realmente a gente comprova, né? E tanto no trato das pessoas quanto no teu cuidado com relação ao ambiente e ao entrosamento. Mas uma coisa que eu gostei e que você falou, e ontem eu estava com
ontem eu estava de manhã aqui próximo em Assis com o diretor de uma grande empresa na área de saúde e conversava com ele ali próximo do almoço e me chama a atenção porque uma característica que ele tem, ele diz assim, ó, Mário, toda vez que eu chego na empresa, eu vou da recepção até o final, eu circulo todos os dias e ele vai mesmo em todos os setores e passa. Por que ele faz isso? Para manter vivo esse compromisso que ele tem, né, de tornar o ambiente das pessoas mais resolutivo, de engajar, mas também para ele fazer uma checagem, né? Sim. E eu vejo que você circula muito pela empresa. Muito. E as pessoas gostam de ver você circulando, porque essa é uma outra característica. Quando o empresário atinge um determinado patamar, em alguns casos, ele se entrincheira dentro do escritório ou de compromisso e ele deixa de ir para o chão de fábrica, né? No caso da indústria é fundamental, né, Rogério? Fundamental. Eu falo assim, eu chego na empresa, eu percebo se tem alguma coisa diferente pelo barulho da empresa. Pelo barulho. Ela tem lógico, são vários motores, máquinas Sim. funcionando, um monte de coisa. Eu olho, tem alguma coisa diferente aqui. Como eu vou todo dia várias vezes, né, e participei da construção de cada tijolo da empresa, então eu conheço cada processo, né, eu acompanho muitos processos mais. Então a gente já fez muitas melhorias, muitas inovações, buscando sempre trazer assim, além de uma eficiência, trazer solução, né? Nós tínhamos um caso lá, acho que eu contei para você, né, as balanças são balanças grandes. Sim. E você tem que fazer a limpeza diariamente delas. Exato. Então era um problema, porque ela está numa certa altura, são peças, e você tem que lavar e higienizar essas peças. E nós não tínhamos um local bem adequado e uma forma de transporte correta. Então nós criamos um carrinho, né, exatamente para acomodar todas as peças da balança. Você vai com o carrinho do lado do equipamento, coloca todas as peças, é bom porque você visualiza todas elas, leva para o local, carrinho com rodinha. Com rodinha. Já dá um jato de água, dá um jato de sabão, lava manualmente as peças que tem que lavar, a água já escorre para o local correto, passa um ar, volta. Nós ganhamos muita eficiência e os colaboradores ficaram muito felizes. Inclusive porque, assim, a posição ergonômica. A mesa, inclusive, ela tem... você pode regulagem, né? Então você pega as pessoas mais altas, você pode elevar ou abaixar a altura para que fique mais confortável. E a tubulação suspensa, aérea também, né? Que não tínhamos o ar, né? Tinha que esperar secar, ou secar com a mão, né? Com pano lá higiênico e tal. Não, agora você pega e bate o jato de ar, ganhamos velocidade. E outra, é uma parte que os colaboradores não gostam muito, que é essa parte da limpeza. Eles têm que fazer, mas assim, se fosse para escolher, é a última opção que eles querem fazer, e aí trouxe o que também? Mais satisfação. Pô, não é tão... Tirou aquela dificuldade, né? Passa a ser uma coisa mais agradável até de ser feita. Não fica tão difícil. Não fica tão difícil. Né? Rogério, eu fico encantado, né, cada vez que a gente conversa, porque, e convivendo lá na empresa, né, eu consigo imaginar ali pelo menos 5, 6 coisas que você me mostrou que são inovações importantes. Inclusive aquela do óleo, né? Do restante do óleo que ficava ali disponível e tal. Eu acho que essa questão do óleo, a questão da descarga da batata lá, né? Com aquela rampa e a transportadora, né? A correia transportadora lá de cima, né? Todo aquele movimento que você fez lá na descarga da batata. E então, assim, 3, 4 inovações, mas você não para por aí, porque você inova inclusive na área administrativa. E quando nós levamos a ideia lá dos OKRs, você abraçou isso, e as reuniões elas são conduzidas de uma forma muito produtiva, muito assertiva, né? Então, tudo que você constrói na tua vida como princípio, a gente vê claramente você aplicando isso no dia a dia. Agora a pergunta é assim, Rogério, já que você é um inovador incansável, né? Para onde você olha? Onde que você busca inspiração? Porque é natural o empresário, às vezes, ele dá uma estancada, ele dá uma paralisada
E você não. Você é austero no que você faz, você observa os detalhes, você cuida do recurso, todo o recurso, mão de obra, máquina, equipamento, tempo, recurso financeiro. Então você é muito austero com isso. Isso é um traço importante, porque faz com que realmente a empresa siga pujante. Mas o segredo é, para onde você olha? Onde você busca inspiração? Eu vejo... Tem uma frase que me marcou muito, uma vez eu estava numa palestra, e aquilo mexeu muito comigo. Ele falou assim, olha, o homem, e aí eu coloco o homem e a empresa, é um carro na subida sem freio. Ou você está subindo ou está descendo. Não adianta eu cheguei assim, estou nesse patamar, tá bom, vou parar o carro aqui, porque já atingi a qualidade, a eficiência que eu precisava. Não, eu falo assim, sempre para os meus filhos, né? O carro está subindo ou está descendo, parado não vai ficar. Outra coisa, tudo está evoluindo rapidamente, principalmente nos nossos tempos hoje, né? Tá aí a IA que não deixa a gente, né, é uma novidade tão grande, fiz o curso com você lá, sim, muito bom. A imersão. Abre muito a cabeça da gente, mas ainda é uma coisa nova. Sim. Eu acho que nós estamos muito engatinhando perto das possibilidades que ela pode nos trazer para o bem, né? Que eu falo que tudo que aparece tem um lado bom, um lado ruim, mas a gente tem que olhar o lado bom, porque isso aqui vai entregar muito resultado para nós. E aí, olhando nesse sentido, eu falo que nós temos que continuar sempre evoluindo. Então, eu não posso me contentar em parar de inovar na situação, nas coisas da empresa. Sim. Então, o próprio mercado, as conversas, o dia a dia, isso daí já me motiva, porque eu não quero que a minha empresa ela fique estagnada. Sim. Né? Desde quando eu iniciei lá, nós iniciamos, produzia lá 400 quilos de... processava 400 quilos de batata por dia. Por dia. E lá, quando a empresa era pequena, eu já fui inovando. E dali para cá eu nunca mais parei. A gente robotizou a empresa. Olhou, e é por isso que eu ainda estou no mercado, Mário. A hora que eu parar de inovar, eu entendo que isso é uma questão de sobrevivência. Não é só uma questão de... lógico, eu gosto de fazer, eu amo fazer isso. Eu gosto de olhar as coisas, eu gosto de tecnologia dentro da empresa. Você viaja bastante também. Viajo. Você vai conhecer outras experiências em outros países também. Muitas experiências. Isso é importante, Rogério. É muito importante. E não só do meu segmento, você sabe, né? Sim. Fala assim, qualquer atividade que você vai conhecer, você visite, pode ser da agropecuária, pode ser de indústria, pode ser comercial, enfim. Sempre alguma novidade eu acabo agregando na minha empresa, né? Eu vejo uma forma de fazer diferente. Outro dia nós somos uma empresa que fornece embalagem para nós, e eles têm uma cultura muito interessante. Os próprios colaboradores colocam frases motivacionais. Então, a pessoa tem uma frase que ele viu ou que ele mesmo pensou, ele leva para o pessoal do RH e aí o pessoal vai colocando. Publicam. E nós até tiramos fotos e trouxemos um pouco dessa cultura, porque são frases que inspiram, né? Sim. Ontem um amigo meu me falou, Rogério, meu tio sempre me fala, não esqueça de ser feliz. Sim. Uma frase que tem que estar lá no dia a dia, porque às vezes a pessoa fala, poxa, tem tanto desafio, tantas coisas acontecendo, mas isso, não esqueça de ser feliz. Busca essa felicidade. É uma coisa simples, né? Porque depende muito mais do nosso espírito, né? Todo mundo, dificuldade, desafios, a gente tem todos os dias, Mário. É a forma como a gente lida com ele. Se a gente vai se abater, se a gente vai sucumbir a ele, ou se a gente fala, não, faz parte do dia a dia, a gente sabe que a vida ela é assim, mas a gente tem que vencer e buscar sempre. Com certeza. Melhorar e olhar o lado bom. Sim. Tem coisas ruins acontecendo? Infelizmente tem. Mas vamos olhar também as coisas boas, vamos trabalhar em cima das coisas boas. Na verdade, assim, se você se deixar contaminar pelas notícias ruins, você paralisa, né? Não tem como. Eu acho legal isso que você falou, das visitas. Quando eu estive na China, foi uma experiência, assim, transformadora na minha vida. Visitando empresas, né? Estando na universidade por lá também. E eu visitei uma indústria que é a Sany, uma grande indústria chinesa, fabricante de guindastes, né? E na época ela não era tão conhecida no Brasil, 2012 aproximadamente. Mas eu voltei de lá fascinado. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Rogério, foi exatamente isso. Uma planta industrial gigantesca e a Sany começando a operação com o Brasil, me chamou a atenção as frases
né? Obviamente lá eles utilizavam um outro contexto também, mas assim, banners espalhados pela fábrica com frases exatamente de colaboradores, né? Que tinham a opção de um mês escrever uma frase e deixar lá. Então parece que não, mas isso acaba motivando. Agora, Rogério, uma outra coisa, né? Acompanho você na empresa, né? Essas inovações que você tem também uma capacidade e uma visão, né, de engenharia que te leva realmente a enxergar coisas que as pessoas não enxergam. Mas uma decisão corajosa você toma decisões muito corajosas, né? Então, diante até de momentos de crise, você não para, você continua, né, e faz as tuas apostas, como essa da robotização da planta e do investimento mais recente na parte da expedição. Como que você administra essas decisões mais corajosas, que envolvem risco, né? Como é que é o teu modelo mental para isso? Ô Mário, assim, eu falo, né? Se você depender de governo ou de sua situação econômica, eu falava lá atrás para minha esposa, ó, a gente não vai casar, não vai ter filho, não vai fazer nada, porque sempre, desde que eu me lembre, a gente passou poucos momentos em que não foram agressivos ao empresário. No Brasil é meio complicado ser empresário, porque assim, a legislação tributária ela é muito intensa. Sim. Né? Se você começar a olhar e estudar mesmo, a pessoa desanima. Então você faz o seguinte, eu tenho que tocar o meu negócio, tenho que ter a margem, ver se o meu produto está aplicado à margem. Eu olho muito para dentro da empresa, porque eu não posso ter um preço maior do que o líder nacional, vamos dizer que é a marca que mais famosa, eu tenho que estar dali para baixo. Então eu tenho que fazer o meu dever dentro de casa. Com relação ao investimento, eu pontuo bem, né? Primeiro, assim, eu não faço loucura. Porque eu acho que eu tenho que dar um passo de cada vez. Tem pessoas que eu poderia estar maior do que eu estou hoje. Acho que posso. Mas eu também vou avaliando muito o risco das coisas. Certo. E aí eu dou passos de acordo com a minha capacidade. Então eu enxergo realmente qual o formato que eu me encontro hoje e até onde eu posso evoluir. Às vezes, eu não posso evoluir na velocidade que eu quero, mas eu tenho que evoluir com solidez. Né? Então, você vai lá fazer uma estratégia de pegar um recurso. O gerente sempre oferece, se você tiver capacidade de pagamento, mais às vezes do que você precisa. E aquilo te vai trazer um conforto. Né? Muitos empresários, eu vejo assim, o banco está me oferecendo tanto a mais, já vou aproveitar, vou trocar o carro. Tal. Não, eu trabalho no meu limite, eu pego exatamente só o que eu vou precisar e até um pouco menos, que é para eu me esforçar. Eu falo o seguinte assim, quando você tem trabalho folgado. O empresário não pode trabalhar folgado, tem que trabalhar apertado, como se você estivesse devendo alguma coisa sempre para alguém. Eu devo para mim mesmo. O compromisso de melhorar a cada dia, o compromisso de não ser displicente com com o nosso financeiro, né? Com os recursos, né? Quantas empresas e quantos clientes eu já vi, porque quando você vira e monta a empresa, muitas vezes a pessoa ela vê duas colunas, contas a receber e contas a pagar. Tem gente que paga e começa a olhar, nossa, mas eu tenho isso aqui tudo para receber, eu melhorei muito de vida. E aí a pessoa começa às vezes a se perder e perdendo o foco, inclusive, de investimento. Em vez de investir naquilo que está trazendo recurso para ele, que ele conhece, ele começa, mas eu queria também, meu sonho, sei lá, ter um helicóptero, um apartamento. Uma leiteria. Teve um problema justamente que quebrou ele, foi a leiteria. Ele montou um negócio do qual ele não conhecia, que não participava, e ele dava foco, inclusive, naquilo lá. Entendi, dispersa. Não que não possa ter, pode ter, mas não é o principal. Então, assim, nesse ponto, e eu vejo assim, é uma necessidade do empresário. Tem que investir. Não é que parar de investir, porque você tem que se cobrar a fazer mais todo dia. Eu tô até acabo incomodado, falei com a Angela ontem, falei, agora acabamos o CD e tal, tem que arranjar alguma coisa para me incomodar, porque eu não posso ficar assim. Mas eu estou buscando agora uma máquina nos Estados Unidos, que ela faz uma seleção. Eu te mostrei até. Você me mostrou. Então, agora é o meu próximo passo. Porque eu busco na empresa o quê? A excelência. Nós temos que ter um produto excelente, com bom preço ao nosso consumidor. Eu não sou o melhor preço. Mas eu trabalho na melhor qualidade possível. Eu participo de todas as atividades da empresa. Carrega caminhão de domingo, o motorista manda para mim lá o carregamento, eu já vejo o tipo de batata que está vindo. Eu não precisava disso, mas eu faço questão de saber. É um cuidado, né, Rogério? Da matéria-prima, né?
matéria-prima, a gente só transporta com caminhões próprios, Sim. para não ter problema de contaminação. Então, assim, são os erros. São os pequenos cuidados. Ficar mais confortável, de eu não ficar preocupado com frota, de eu não ficar preocupado, às vezes, com essa questão de logística, mas nós não buscamos isso, a gente busca segurança, primeiramente para o cliente, qualidade, Sim. né, controle da operação. Sim. Então, Mário, eu acho que investir, o empresário tem que investir. Ele só não pode dar um passo muito maior, ele não pode ir lá, tem esse crédito, mas qual que é a minha capacidade de pagamento? Será que eu não consigo pagar? Será que eu não consigo dividir com... Eu comprei muitos equipamentos financiando uma parte com o próprio indústria. O fluxo de caixa da empresa. Não, com a indústria. A própria indústria fornecedor. Chamando, vem aqui, eu quero, tá aqui, você coloca faz um contrato de dimensão, me parcele mais vezes, a gente ajusta o preço, que fique bom para você e para mim. Então, isso hoje, as empresas, muitas estão conseguindo, elas trazem uma linha de crédito que elas se autofinanciam e você pode se beneficiar disso. Sim. Mas tem que ter muito pé no chão. Eu não sou tão arrojado no sentido assim de fazer uma coisa muito além do meu alcance. No ímpeto, né? Você pensa bastante. Eu gostei dessa ideia que você trouxe, eu também, dentro, óbvio, das nossas limitações, eu acho que esse movimento de você continuamente estar investindo no teu negócio. Sim. Se esse é o teu motor, tem que investir nele, tem que lubrificar, tem que abastecer, tem que cuidar dele. Mas você deu uma dica valiosa, né? Essa ideia. Às vezes, a diferença entre dois empresários, eu vou lá, tenho uma linha de crédito e eu vou além do que está sendo me oferecido para usar parte do recurso para outro objetivo, que já desvirtua um pouco a questão original. Mas você deu uma dica bacana, que é sempre se esforçar. E aí pega um pouco menos de recurso e complementa e assume um compromisso, que a diferença tem que sair dali, né? Então, isso porque é daí interessante. você se esforça para ter mais resultado no teu próprio negócio. Fala, eu tenho que fazer acontecer, eu isso tenho aqui. que produzir, eu tenho que melhorar a margem, eu tenho que ser mais eficiente. Por quê? Porque eu tenho essa conta para pagar. Para pagar. Né? A partir do momento que eu falo para os meus filhos assim, né? Converso muito com eles, tento passar a experiência. O que eu não fizer hoje, Mário, eu não vou fazer amanhã. Não. Amanhã tem as atividades de amanhã. Sim. Então você tem que ter tração e velocidade todos os dias. Sim. O empresário não pode se acomodar, falar, não, amanhã eu faço, semana que vem. Não é. Não. É hoje. É hoje. Hoje você tem que fazer as atividades de hoje e dar velocidade. Sim. Hoje. Por quê? Pode ser, não, olha, que nem outro dia eu passei lá na logística, na fábrica, tinha 2 caminhões nossos que já tinham chego de viagem e era uma sexta-feira. Eu falei, viu, eu tô vendo que tem 2 clientes grandes que a gente tem aqui, por que não está entregando os clientes sendo que os caminhões estão aqui? Ah, Rogério, marcaram para segunda-feira. Eu falei, não. Aproveita. Liga lá no cliente, que era próximo aqui, né? Sim. Liga lá, vê se eles podem receber hoje. Pode. Carrega, vocês estão parados aqui hoje. Porque vai que segunda-feira entra um monte de pedido. Exatamente. Aí eles vão ter que fazer essa entrega. Então, essa visão... Que você vai disseminando dentro da empresa. E você tem que treinar a equipe. Exato. Exato. Né? A minha gerente de logística, ela teve neném esses dias. Sim. E a equipe é muito boa a equipe, mas assim, faltou, você tem que enxergar. Sim. Não é? E a gente tem que sempre cobrar mais as metas dentro. A gente, veja bem, quando eu falo cobrar, Mário, não é que eu estou colocando a faca. Não, com certeza. Acompanhar. Tem um limite. Eu não gosto de exigir mais do que as pessoas podem dar. Sim. Eu não gosto de trabalhar com ninguém impressionado, mas assim, tem que trabalhar no ritmo bom. Né, e constante. Sim. Esse que é o nosso... Pode ter leveza, vamos dizer assim, com esses princípios, mas tem um compromisso com o resultado, né? Rogério, e eu gostei também daquela observação que você fez, porque, de certa maneira, também eu sou muito atento a essa questão de ruídos, né? Mas eu imaginava isso, por exemplo, no carro, porque é a minha máquina. Então, quando eu estou dirigindo, eu ouço um barulho no freio, no disco ou no motor e já percebo. Agora, olha que interessante, né? Você chega na indústria, você consegue, inclusive, ouvir o ruído da indústria, dependendo do... Você já acostumou, porque vive aquilo, né? Eu acho que isso que é bacana, né? Você é um empreendedor visceral, né? Você vive aquilo e você é apaixonado pelo que você faz. Eu amo. Você ama o que você faz, né? Isso as pessoas enxergam em você. E porque você é autêntico. Outra coisa também bacana, que foi uma dica legal que você trouxe, assim, às vezes a gente quer empreender em coisas um pouco distantes e talvez muito diversificadas daquelas que é o motor original.
O motor 2 são os novos empreendimentos, ou os novos produtos, ou as inovações que eu desenvolvo. Mas não pode ser um negócio muito diverso daquilo que eu estou acostumado a fazer. Tem empresários que conseguem fazer isso, né, Rogério? Aí eu acho que é de cada um. De cada né? um. Eu tenho amigos que são empresários que têm 2, 3, 4 empresas de setores diferentes. E lidam bem. Mas eu acho, na minha opinião, que aí ele não consegue ter essa excelência no que ele faz. Sim. Porque ele participa de muitos pontos, ele não consegue estar presente em todos. É que minha forma de trabalhar, Mário, é muito presente. Eu gosto de estar presente, eu gosto de ir na empresa todos os dias. Né? Na segunda-feira eu vou para a empresa às 5h15 da manhã. Sim. Porque a gente faz uma oração toda segunda-feira, Sim. entrega a semana, e é um dos valores que você perguntou aquela hora de valores. Sim. Esse a gente tem eu um já valor. Participei, e, assim, é maravilhoso. Participa quem quer, obrigado, não foi de jeito nenhum. Ó, a gente vai fazer lá a reunião, quem quiser participar é 10 minutos. E acabou aquilo ali, segue em frente. Uma coisa que você estava falando, né, que você está falando de foco. Foco assim, no sentido, o que eu vejo? Muita gente vai no local e fala assim, nossa, olha esse negócio. Se fosse meu, eu ia fazer isso. Sim. Dá palpite, né? Então você chega no restaurante, nossa, se o restaurante fosse meu, eu ia fazer isso. Ah, uma padaria ou uma outra indústria. Eu falo, gente, não é o nosso negócio. Nosso negócio, o que você faria, o que você pode fazer para melhorar o seu negócio? Aonde que você está? Você tem restaurante? Não tem. Então não adianta você pensar em restaurante, a não ser que você vai abrir um. E aí é diferente, mas se você não vai abrir, você está gastando esforço pensando, e às vezes na própria empresa, que é onde você tem que fazer o dever de casa, você não está fazendo. Você não está fazendo. Você chega na sua empresa, o que você pode fazer para melhorar a sua empresa? Sim. É uma questão de organizar, é uma questão de dar uma direção, sabe, são detalhes que você vai fazendo. Sim. Né, lá na empresa. Eu sou muito, assim, eu não posso ver desperdício nenhum. Sim. Então, se você vai lá na minha fábrica, onde tem uma torneira, tem uma plaquinha. Use conscientemente. Exato. Se eu vejo o pessoal parado, eu falo, por que está parado? Vamos varrer. Não tem, acabou a energia. Sei lá, então o pessoal vai ter que pagar. Eu não posso ver desperdício no sentido, assim, de tempo e de recursos naturais. Principalmente recursos naturais, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar nas próximas gerações. Sim. Hoje tem água sobrando, mas não é porque tem sobrando que você vai jogar fora. Não pode. Não pode. Você tem que controlar. Os banheiros da empresa também são todos a válvula automática. Outro dia eu fui lá, mandei colocar um padzinho que você aperta, ele volta mais rápido, porque eu vi que estava sobrando muito tempo, a água desperdiçando. Por quê? Rogério, mas é nos detalhes que você vai ter o resultado, né? Funciona assim para mim. Eu não estou dizendo, Mário, que essa é a receita do sucesso. Não, com certeza. Ou que tem que ser tudo desse jeito. Eu estou falando o que funciona na minha vida e o que eu gosto de fazer. Sim. Mas cada um tem a sua maneira de tratar, né? Me agrada muito essa ideia, eu sempre procuro difundir isso. Eu sempre falo para os colaboradores, não é porque a empresa te autorizou e te hospedou num determinado hotel e que você vai se servir de tudo aquilo que está dentro do frigobar. Eu não tenho coragem, Rogério. Lógico. Eu vou no supermercado e compro a água e trago para dentro do quarto, porque eu não me sinto confortável. Eu estou indo para o Nordeste e a empresa reservou o hotel. E me disse assim, não, você pode ficar até a hora do teu voo sair. Mas meu voo sai no final da tarde. Não, mas pode ficar. Eu falei, não, eu vou dar baixa de manhã, depois que eu tomo café, porque aí eu vou para o campo trabalhar e depois eu vou direto para o aeroporto. Vou poupar uma diária. Para que eu vou usar isso, né? Não tem porquê. Então, eu acho que isso é um princípio de vida que eu uso para mim e eu trato isso também com as empresas. E eu acho que o empresário tem que pensar dessa maneira. A partir do momento que o empresário começa a abusar dos recursos, né? Financeiro, recursos naturais, né? A energia, o ar-condicionado, a quilometragem do carro, o combustível, né? A coisa vai se degradando, né? E você falou algo mais interessante, né? Que você faz as perguntas para as pessoas. Não dá para fazer diferente isso? Onde nós podemos melhorar isso daí, né? Que é um princípio do Kaizen, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito na empresa, né? Tem um problema, uma situação que está acontecendo. Eu chamo o pessoal que está lá, viu? Tem sugestão? Como você acha? Porque assim, quando a pessoa está trazendo um problema para mim na empresa, tem uma cultura seguinte, você está trazendo, vem pensando na solução também. Porque você está lá no dia a dia, né? Rogério, a gente está descarregando o caminhão lá, está demorando. Por que está demorando? Porque se a gente tivesse uma... Então vamos ver. Às vezes é viável por essa esteira ou por um motor mais rápido, ou a gente já fez vários ajustes. O importante é você melhorar aquela operação o máximo que você pode
Sim. para que ela seja eficiente. Sim. Né? Não, e detalhe, né? Fazer isso com a equipe, trazer a equipe para co-construir a solução, porque daí eles se empoderam até mais. Eu né? acho que esse é o principal, né? Sim. Sempre passo nos setores de manhã, igual passo para olhar e perguntar, tá precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que tá... Porque às vezes quebrou uma tela de um computador, às vezes, se tivesse mais um sistema assim, a nossa operação é muito travada, Rogério, porque tem que fazer muitos lançamentos. Será que não pode cortar um lançamento aqui, não vai ter o mesmo resultado? Melhorar o processo. E quem vai falar? É quem está na operação. Exatamente, quem está na ponta mesmo. Eu gosto muito. Excelente. Rogério, você de fato é uma pessoa apaixonada pelo teu negócio e eu tenho o privilégio de conviver com você, aprendo muito com você, pode ter certeza, e me sinto feliz por ver essa transformação cada dia maior na tua empresa. Realmente você está de... Porque você também me ensina muito, a gente está lá, quanta coisa você trouxe, agregou na empresa, né? A gente cresceu e eu falo que ninguém faz nada sozinho. Sim, exato. A gente tem que buscar as pessoas capacitadas que possam nos ajudar, e é até importante você ter uma visão de fora, porque mesmo a gente buscando se olhar todos, a gente não tem, né? Às vezes tem uma visão de quem está envolvido, mas quem vem de fora tem uma visão que ajuda a gente a ter a mente aberta, como fala o Rei Dalio, né? Ele falou que você tem que ter a mente aberta. Mente aberta, isso. Pô, a pessoa me trouxe uma ideia, nossa, no primeiro momento aquilo não soou bem no meu ouvido, mas peraí, vamos ver, às vezes faz sentido. Exato. Será que eu estou sendo só a minha verdade e nada mais funciona? Os pontos cegos, né? A gente tem que, não pode perder, eu falo muito para os meus meninos, né? A empresa cresceu, a gente tinha um atendimento muito pessoal. Sim. E aí, hoje tem alguns procedimentos que você tem que fazer, mas eu falo, a gente não pode perder a essência. Você não pode... O que eu tenho que fazer? Levar sempre a melhor experiência para o meu consumidor, mesmo que seja uma indústria, uma outra empresa que compra de nós. Sim. Porque na hora que eu começo, posso carregar amanhã? Ah, não, você tem que agendar. Ah, não tem agenda essa semana. O cara fala, burocratizou. A empresa é boa, tem qualidade, tem produto, mas é muito complicado, não tem hora tal, estou com o caminhão passando na porta dele, custa ele, eu penso assim, custa atender, então qual que é a ordem lá? Se o cliente ligar e não poder atender, tem que me avisar. Por que não pode atender? Porque às vezes o time está um pouco acomodado, e aí eu comecei a passar essa cultura, nesse começo de ano que eu te falei que ele fez transformação, mudança de RP, nós tivemos muito problema. Mas eu falei, a gente não pode perder a essência. Hoje tem que lançar no sistema para ir para o financeiro, para liberar o pedido, mas tem que ter agilidade. Sim. Não pode perder, né, essa essência de levar o quê? Eu tenho que levar solução para o meu cliente. Eu não posso ser um problema para o cliente. Imagina, sou mais um problema. Ele já tem um monte de problema a resolver, agora ele tem mais um que sou eu, porque eu não consigo atendê-lo na logística, eu tenho sempre um questionamento, é só do meu jeito. Não pode. Não pode. Eu acho que essa é a ideia, né, de você realmente fazer parte do sucesso do cliente. Onde é que eu estou ajudando o cliente a ter sucesso? E isso não é só o produto, como você falou, é o conjunto, inclusive os processos, né? Porque se o teu processo muda e isso vai ter um reflexo negativo, tem que repensar, porque aí eu não posso olhar para mim como indústria, né, ou como prestador de serviço, tem que olhar na ponta também, né? Muito bem. Rogério, maravilhosos esse depoimento, né, e todos esses exemplos que você trouxe para a gente. Realmente você é uma pessoa que ama o que você faz, e os meninos também, né? O Vitor à frente, né, da diretoria comercial, o Felipe também junto, né, nessa diretoria. Vamos trabalhar juntos aí com o projeto do Kaizen. Estou muito, muito motivado para desenvolver esse projeto com ele também. E o Thiago, né? Também nesse movimento do financeiro, agora no marketing, né? Está encantado. Está dando um bom resultado. Com certeza, né? E tudo isso acho que se soma, né? E eles vão assimilando esse DNA, porque eles estão junto com você. Você é muito família, né? Então isso é uma coisa muito bacana. Se você tivesse que dar 3 dicas assim importantes para quem está nos assistindo, e que você dissesse assim, olha, acreditem nessas coisas. Quais seriam essas dicas? Algumas dicas que você daria para quem nos assiste, independente de ser um empresário jovem, um empresário mais maduro e que possam se inspirar em você. O que você diria? Primeira coisa, Mário, trabalho. Né? Não pode, nada acontece, você não vai ter resultado se você não trabalhar muito. Sim. Então, realmente, essa palavra, né, tem que ter trabalho, gostar do que faz, gostar do que faz. Mas eu pensei em 3 coisas, né? É o trabalho, o foco e a resiliência. Sim.
Trabalhar muito faz parte. Quem quer ser empreendedor tem que entender que ele não vai ter uma carga horária pequena. Vai trabalhar muito. Começa às 6 da manhã, você vai parar às vezes lá 8, 9, 10 da noite. Trabalha fim de semana, não tem hora, não tem nada. É nós que estamos lá na frente tocando bumbo, dando ritmo. Perfeito. Então é o trabalho. Foco. Olha para o seu negócio. O que você pode melhorar? Quais são as deficiências? Como que você vai resolver esses problemas e fazer com que a sua empresa seja cada vez mais interessante para o seu cliente? Sim. Né? Entregar um produto. Então, o que meu cliente deseja? Eu quero uma qualidade assim, mas que eu tenha disponível em vários pontos. Como que eu vou fazer para chegar nesses pontos de distribuição, Sim. do cliente receber, de poder ter acesso a esse produto? Como que eu vou resolver o problema da margem dele? Eu tenho que ser mais eficiente, diminuir o meu custo para dar a margem para o meu distribuidor, para o meu produto ser interessante, senão ele não vai vender. Então é o foco, focar naquilo, se aprofundar, entender, ver aonde você pode melhorar. Se especializar, né? E resiliência, né? Resiliência. Porque assim, vai dar tudo certo todos os dias? Não, mas você não pode desanimar. Resiliência. Hoje, acho que o que falta muito, né? Não muito, mas em alguns jovens, a resiliência. Deu errado, não, desanimar, porque nada dá certo. Não é. Não é assim. A minha empresa tem 36 anos. Sim. Aí quem chega lá hoje na empresa, poxa, a vida tá grande, organizado, mas rapaz, o que a gente já passou de água dessa ponte, quantos problemas nós tivemos, que nem agora eu estou com essa mudança de RP. Sim. Desde janeiro. Está com 85% concluído ainda, um projeto que nós tínhamos feito para 130 dias. Sim. Mas aí eu vou fazer o quê? Vamos desistir, vamos voltar para... Não tem. Vamos resolver o problema. O que pode, o que tem que ser feito, de que forma que vai ser feito, como que a gente vai envolver, enfrentar os problemas. Sim. Então, a minha opinião, acho que trabalho, foco, resiliência e exatamente. Em Deus, né? Porque Deus cuida daqueles que fazem a sua parte. Eu sou muito... creio muito em Deus, confio e peço para que Deus me ilumine nas coisas que eu vou fazer, me abençoe, coloque pessoas boas na minha vida, sempre pedir para Deus, Ele tem me atendido. Com certeza. Então eu tenho essas crenças dentro de mim e fazem todo sentido para mim, uma diferença muito grande. Trabalho, foco e resiliência, né? E tem outra coisa que eu sei que você é um entusiasta e teus filhos também, que é o autocuidado, o cuidado físico. Sim. Tanto que conversamos hoje de manhã, você estava me dizendo, estou saindo da academia aqui e tal, porque a resistência ou a resiliência, ela vem também de uma boa... Um bom autocuidado, né? Tudo. Alimentação, prática de esportes, né? E você é um esportista também, né? Eu acho que tem que fazer, como fala assim, a gente está na média, né? Sim. Eu não deixo de comer as coisas que eu gosto de comer, mas eu não como em excesso, não deixo de beber aquilo que eu gosto, né? Faço as atividades, enfim. Tem que ter um equilíbrio na vida. Buscar o equilíbrio para a gente poder... Seguir adiante, bem, né? Tá ótimo. Rogério, eu agradeço imensamente, né, você ter disponibilizado o teu tempo. Eu sei que a tua agenda é corrida, mas foi uma alegria grande. Tenho certeza que as pessoas que vão nos assistir, elas vão se inspirar ainda mais e vão entender que essa tríade que você falou assim, trabalho, foco e resiliência, né, nos leva a entender assim, nunca espere os benefícios de primeiro grau. Como o Reinaldo fala, né? A gente tem que evoluir. Então, agradecer a tua disponibilidade e desejar muito sucesso com a bênção de Deus para você também. Muito obrigado, Rogério. Obrigado, eu que agradeço, viu? Muito bem, se você ficou comigo aqui até o final assistindo esse episódio maravilhoso aqui com o Rogério Schinese da Practileve, que trouxe insights grandiosos aí para todo empreendedor, todo gestor e executivo, eu quero te convidar para continuar conectado conosco, se inscrevendo no canal, assistindo aos outros episódios também, porque tem muita coisa boa. E eu também quero estender o convite para que você visite o nosso site, visite as redes sociais, visite o nosso endereço da Sprint Pro, onde nós temos lá os programas, né, de imersão em aceleração de vendas, imersão em liderança, imersão em inteligência artificial, entre outras, né? Então é um espaço onde nós reunimos empresários, líderes, executivos e gestores e temos um programa de mentoria também, né, desses conteúdos todos, e você sai com um resultado aplicável após a imersão. Então eu quero convidá-los, né, para participarem também dos nossos
nossos programas de imersão, se inscrevendo e recebendo esse conteúdo.